Ei, pessoal, esse é o Saúde Todo Dia, trazendo notícias diariamente de relevância para todos nós. Hoje nós vamos abordar um assunto triste, que é o falecimento de 4 adultos jovens na passagem do ano em Camboriú, em Santa Catarina. Esses adultos jovens foram encontrados dentro de um carro na rodoviária e tudo indica que o que aconteceu foi a intoxicação pelo monóxido de carbono. Bom, a intoxicação pelo monóxido de carbono ela é um problema de saúde pública, principalmente nas regiões mais frias do Brasil e nos Estados Unidos e Europa, onde cerca de quase 1.000 pessoas perdem a vida anualmente devido à intoxicação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ao ser inalado, ele entra na corrente sanguínea e bloqueia as hemácias. Bloqueando as hemácias, elas não conseguem mais levar o oxigênio dos pulmões para todo o nosso organismo. E aí, a falta do oxigênio vai gerando uma série de reações agudas e, infelizmente, podemos perder a vida devido a isso. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês, mas principalmente as pessoas mais idosas, as pessoas debilitadas e as pessoas com problemas cardíacos e pulmonares sofrem mais rapidamente pela intoxicação do monóxido de carbono. O que nós vimos nas mídias sociais foi um caso de intoxicação aguda pelo monóxido de carbono, mas é muito comum, muito mais do que nós imaginamos, a intoxicação crônica e lenta pelo monóxido de carbono. Principalmente se você tem fogão a lenha em casa, se você usa aquecedor interno dentro da sua residência para aquecer a água do banheiro e fazer aquecimento da água, se você usa lareira e se você queima carvão e outras substâncias que podem gerar a combustão e, consequentemente, gerar o monóxido de carbono. Então é muito importante que você tenha essa noção, porque a intoxicação lenta e persistente do monóxido de carbono geralmente leva a dor de cabeça, náusea, mal-estar, alteração do comportamento, alteração do humor, agressividade, tonturas, né? E num estágio um pouco mais avançado, náuseas, vômitos, mal-estar, confusão mental, uma irritabilidade intensa e perda da memória e até da coordenação motora. Aí nós já estamos falando em intoxicações mais intensas. Mas muitas vezes essas intoxicações podem estar acontecendo, principalmente se você tem aquecedor de água para o banheiro e ele é dentro de casa e não é ventilado, né? Se você tem, igual eu disse, fogão a lenha e a casa fica fechada, está fazendo frio. Então, tudo isso pode levar à intoxicação lenta pelo monóxido de carbono. E como que você pode suspeitar disso? Primeira coisa é, toda vez que você está fora do ambiente, você vai sentir bem melhor do que quando você está dentro do ambiente. Porque ao você estar ir para o seu trabalho, para outros ambientes, como não tem o monóxido de carbono, isso vai lavando de certa forma e vai melhorando. Aí você chega em casa melhor e sempre sai pior. Chega melhor e sempre sai pior. Então essa é uma das características. Outra característica é ter várias pessoas na sua residência com o mesmo tipo de sintoma, né? Que pode significar uma intoxicação lenta e persistente pelo monóxido de carbono. Como que você pode evitar isso? Primeiro, evitar, né, fazer combustão dentro de casa. Fazer um churrasco dentro de casa, por exemplo. Muitas pessoas costumam, não tem churrasqueira, compra uma churrasqueira, põe ali na sala e fica fazendo churrasco. Isso pode levar à intoxicação por monóxido de carbono, né? Principalmente depois que termina o churrasco, fica aquela brasa ali, fica tendo a combustão persistente e gerando monóxido de carbono persistente. Se está tudo fechado, isso é um risco. Muitas vezes, quartos de hotéis, onde você vai passar férias, principalmente locais frios, né, que tem aquecedores a gás, tem que ter muito cuidado se esses aquecedores a gás, se eles são internos ou externos ao apartamento. Existem muitos locais onde o aquecedor a gás é interno, e isso é um risco, porque você pode inalar aí essa combustão persistente, tudo fechado, e o oxigênio do ambiente vai sendo consumido pela chama, pelo fogo, né, pela lareira, e vai gerando monóxido de carbono. Então, isso é um problema muito sério e temos que ter muito cuidado
em relação a isso, né? Essa respiração é importante que vocês tenham consciência disso, porque, por exemplo, se você tem uma residência que tem aquecimento a gás para aquecer a água, o aquecedor a gás ele tem que ficar do lado de fora da residência, né? Ventilado, porque aí não gera esse tipo de problema. Então, é o que eu queria falar para vocês hoje, né? Para terem muito cuidado, sintomas que surgem abruptamente, vocês em um ambiente fechado, vocês têm carro na garagem, deixa o carro aquecendo, ligado para poder esquentar, para vocês poderem sair. Isso é uma prática que deve ser evitada a todo custo, porque mesmo estando a garagem aberta, o acúmulo de monóxido de carbono agudamente ali pode gerar sintomas significativos para você. Então é a dica que eu dou hoje, né? A intoxicação por monóxido de carbono, embora algo que a gente não se preocupe muito no nosso meio, é sim algo de grande preocupação e frequentemente, né, a gente se depara nas mídias sociais com casos terríveis, né, de jovens com toda a vida pela frente que acabam perdendo a vida por uma situação como essa. No caso de Camboriú, parece que houve uma manipulação no sistema de escapamento da combustão do motor e, com isso, vazou esse resultado da combustão acabou entrando dentro do recipiente, dentro do veículo propriamente dito e as pessoas lá ficaram respirando esse ar e, infelizmente, elas sucumbiram. Bom, essa é a dica para vocês e tenham um bom dia.